Você já saiu da comunhão sentindo absolutamente nada, como se tivesse apenas cumprido um ritual vazio, mecânico, sem vida? Aquela sensação perturbadora de que Jesus passou por você sem tocar sua alma, deixando apenas um silêncio frio onde deveria haver consolação? Milhares de católicos praticantes vivem este tormento secreto. Comungam fielmente todos os domingos, mas carregam a culpa paralisante de não sentirem a presença dele. Esta inquietação não é acidental. É o primeiro sinal de alerta que Santa Faustina registrou em seu diário como uma advertência direta do próprio Cristo. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Mas agora, prepare seu coração para uma verdade que pode chocar você. Uma revelação que a Igreja não proclama dos púlpitos, mas que Jesus confiou a Santa Faustina em segredo. Uma verdade tão penetrante, que pode abalar as fundações da sua vida espiritual neste exato momento. A frieza que você sente após comungar não é sinal de fraqueza espiritual. Não é falta de fé. Não é punição divina por suas imperfeições. É algo infinitamente mais sério, e ao mesmo tempo, mais esperançoso. É o grito desesperado da sua própria alma, alertando que existem barreiras invisíveis, muros espirituais que você mesmo ergueu sem perceber, impedindo a união íntima e transformadora com Jesus na Eucaristia. O Senhor revelou a Faustina uma verdade que poucos conhecem. Existem 3 estados da alma no momento de comungar. Apenas um deles conduz à santidade, à transformação real, ao incêndio do amor divino que consome tudo e renova tudo. Pergunte-se: há algum pecado que eu não confessei? Existe alguma ofensa consciente que eu escolhi guardar? Algum ressentimento que eu alimento? Alguma desobediência deliberada que eu decidi manter? Jesus disse a Faustina que não pode habitar plenamente em uma alma que escolhe conviver com a ofensa consciente. Não se trata de ser perfeito, mas de ser sincero. Se você encontrar um pecado mortal, corra ao confessionário antes de comungar. Se encontrar pecados veniais, confesse-os também ou faça um ato de contrição perfeita. A razão é simples. Você não convida o rei para entrar em um palácio sujo. A limpeza da alma não é um peso, é um ato de amor, uma preparação da morada para o hóspede divino. Uma mulher me escreveu dizendo que durante anos comungava com frieza absoluta, até o dia em que decidiu confessar um rancor antigo que guardava da própria mãe. Na comunhão seguinte, ela sentiu pela primeira vez uma paz tão profunda que chorou durante 15 minutos, incapaz de se levantar do banco. A graça estava sempre disponível, mas a barreira do pecado não confessado a impedia de fluir. O segundo passo é o jejum interior 1 hora antes da missa. O jejum eucarístico do corpo você já conhece, mas Jesus pediu a Faustina algo mais profundo, o jejum da alma. 1 hora antes de entrar na igreja, silencie todas as conversas desnecessárias. Desligue o celular completamente, não apenas coloque no silencioso. Interrompa os pensamentos sobre trabalho, problemas, preocupações mundanas. Direcione toda a sua atenção para o encontro que está por vir. Os outros 2, porém, levam à ilusão espiritual perigosa, ao desperdício silencioso da graça mais poderosa disponível na face da terra, e à mediocridade disfarçada de piedade. O primeiro estado é o da alma morta pelo pecado mortal, que recebe Jesus como quem profana um santuário, trazendo trevas para dentro do próprio corpo que deveria ser templo de luz. O segundo estado é o da alma morna, tecnicamente viva, mas coberta por camadas e camadas de apegos, distrações, preguiça espiritual e falta de preparação. Esta alma recebe Jesus, sim, mas como quem recebe um hóspede ilustre, em uma casa suja, bagunçada, sem ter sequer preparado um lugar digno para ele. O terceiro estado é o da alma ardente, preparada, desperta, com as mãos abertas e o coração dilatado, pronta para receber cada gota do oceano de graça que Jesus quer derramar. Se você sente vazio, distração, indiferença ou frieza após receber o corpo de Cristo, você não está no terceiro estado. E esta constatação não é motivo de desespero. É o diagnóstico que pode salvar sua vida espiritual a partir de hoje. Porque você não pode curar o que não reconhece.
Você não pode mudar o que não enxerga. Jesus mostrou a Faustina que a maioria das almas que se aproximam da mesa eucarística estão no segundo estado. Tecnicamente preparadas, canonicamente aptas, mas espiritualmente adormecidas. Elas vêm por hábito, por obrigação, por tradição familiar, mas não vêm por desejo ardente de união. Não vêm preparadas para o encontro mais íntimo que um ser humano pode experimentar nesta terra. Prepare sua alma como uma noiva prepara a câmara nupcial para o esposo amado. Este jejum interior cria um espaço sagrado dentro de você. Um silêncio onde a voz de Jesus pode ser ouvida. A razão é clara. Se você chega à missa com a mente agitada, repleta de barulho e distração, como poderá reconhecer a presença sutil e delicada do Espírito Santo? Um jovem seminarista me contou que começou a praticar este jejum interior e descobriu que a missa inteira se transformou. Ele disse: era como se eu tivesse assistido a missas a vida toda com os olhos vendados, e finalmente alguém tirou a venda. Eu vi Jesus pela primeira vez. O terceiro passo acontece durante a consagração. No momento exato em que o padre eleva a hóstia, fixe seus olhos nela com toda a intensidade da sua alma. Não desvie o olhar, não se distraia. Naquele instante o pão se torna o corpo vivo de Cristo. Faça então uma oração de desejo ardente. Peça a Jesus que venha não apenas ao seu corpo, mas que invada cada canto da sua alma, cada memória, cada ferida, cada sonho, cada pensamento. Diga a Ele: Senhor, não quero apenas te receber, quero ser possuído por ti. Vem e toma posse total de mim. Esta oração de desejo é a chave que abre as comportas da graça. Jesus disse a Faustina que ele derrama sua graça na medida do desejo da alma. Se você o deseja intensamente, ele se dá totalmente. Se você o deseja timidamente, ele respeita sua liberdade e se contém. E aqui está a parte que pode mudar tudo para você. Jesus não quer que você permaneça neste estado. Ele não se contenta com sua mornidão. A frieza que você sente não é a vontade dele, é a ausência da sua vontade preparada. É o espaço vazio entre o que ele oferece e o que você está disposto a receber. Cada comunhão é uma porta aberta para o céu inteiro entrar em você. Mas se suas mãos estão fechadas, se seu coração está ocupado com 1000 preocupações que você considera mais urgentes que o amor eterno, se você chega à mesa sagrada com a alma desatenta, essa porta permanece trancada do seu lado. Jesus bate, mas você não abre. Ele chama, mas você não escuta. Ele oferece o cálice transbordante de graças transformadoras, mas você apresenta um coração fechado, e a graça escorre, desperdiçada, perdida, enquanto você sai da igreja exatamente como entrou. Esta é a tragédia silenciosa que acontece em milhões de comunhões todos os domingos ao redor do mundo. Almas famintas que poderiam ser saciadas, corações ressecados que poderiam ser inundados, vidas medíocres que poderiam se tornar santas, mas que permanecem vazias porque não sabem como se preparar, porque ninguém lhes ensinou o caminho da comunhão viva. Mas escute bem o que vou dizer agora. Se você chegou até este ponto do vídeo, não é por acaso. É porque o Espírito Santo está tocando seu coração neste momento, mostrando que você pode sair do segundo estado e entrar no terceiro. A razão é o amor. Deus nunca se impõe, ele se oferece. Uma senhora idosa que praticava este passo me disse: eu comungava há 60 anos, mas só nos últimos 2 anos descobri quem realmente estava recebendo. O desejo mudou tudo. O quarto passo é o mais negligenciado e talvez o mais poderoso. Os primeiros 15 minutos após comungar. Assim que você recebe a hóstia e volta ao seu lugar, permaneça em silêncio absoluto. Ajoelhe-se se for possível. Feche os olhos. E converse intimamente com Jesus que está fisicamente presente dentro de você. Este é o momento mais sagrado da sua semana inteira. O Criador do Universo, aquele que sustenta as galáxias com sua palavra, está dentro do seu peito, pulsando no seu coração. Fale com ele como você falaria com seu melhor amigo, com seu pai amado, com seu Salvador. Agradeça, peça, adore. E principalmente ouça. Fique em silêncio e deixe que ele fale à sua alma sem palavras, através de inspirações, de paz, de luz interior.
Jesus disse a Faustina que estes 15 minutos podem mudar destinos eternos, porque é quando a união mística acontece de forma mais intensa. A razão é óbvia. Se você recebe o rei e imediatamente sai correndo para suas ocupações, que tipo de encontro é esse? Um homem me escreveu dizendo que começou a praticar este silêncio pós-comunhão, e recebeu a resposta para uma dúvida vocacional que o atormentava há 5 anos. Ele disse: Jesus me falou claramente no silêncio, eu só precisava parar de falar e começar a escutar. Você pode abandonar a mornidão e experimentar o fogo. Você pode transformar cada comunhão, de um ritual vazio em um encontro que muda tudo. Escreva agora nos comentários esta frase poderosa. Escreva com fé, como um compromisso sagrado, diante de Deus e diante de sua própria alma. Escreva: Jesus Eucarístico, quero sentir tua presença. Não escreva apenas como um comentário comum. Escreva como uma oração, como um grito da sua alma, como uma declaração de guerra contra a mediocridade espiritual que tem roubado de você o tesouro mais precioso que existe. Esta verdade que você acabou de ouvir tem o poder de mudar vidas. Não apenas a sua, mas a de cada pessoa que você ama, de cada alma que está passando pela mesma frieza, pela mesma angústia silenciosa de comungar sem sentir nada. Se você acredita que esta mensagem de alerta e esperança precisa chegar a mais almas, se você reconhece que milhares de católicos praticantes estão vivendo esta tragédia sem saber que existe uma saída, deixe o seu like agora mesmo. Faça deste vídeo um farol de luz que alcance quem mais precisa ouvir estas palavras. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo. A visão que Santa Faustina recebeu, o método que Jesus ensinou, os passos práticos que abrem as comportas da graça. Tudo isso está à sua frente. Mas primeiro você precisava entender a verdade. Você precisava reconhecer o diagnóstico. Agora, prepare-se para a cura. Agora você está prestes a testemunhar algo que vai além de qualquer teoria espiritual. O 5º passo é carregar uma lembrança eucarística ao longo do dia. Escolha uma frase da homilia, uma imagem da consagração, uma palavra que tocou seu coração durante a missa. Carregue essa lembrança como um tesouro durante as horas seguintes. Quando você estiver no trabalho, no trânsito, em casa, volte mentalmente a esse momento. Lembre-se de que você foi tabernáculo vivo de Deus naquela manhã. Esta prática mantém viva a consciência da presença divina e prolonga os efeitos da comunhão por todo o dia. A razão é espiritual. A graça eucarística não se esgota em 15 minutos, ela quer permear toda a sua vida. Mas se você esquece completamente que comungou assim que sai da igreja, como a graça pode continuar agindo? Uma jovem mãe me contou que começou a repetir mentalmente a frase Jesus está em mim, durante todo o dia após comungar, e isso transformou até a forma como ela tratava os filhos. Ela disse: eu não consigo mais gritar com eles quando me lembro de que sou templo do Espírito Santo. Estes 5 passos não são um fardo adicional para a sua vida espiritual, são presentes de misericórdia que Jesus confiou a Santa Faustina para você. São um mapa que transforma a comunhão fria em encontro de fogo. Cada passo tem um propósito claro: remover as barreiras que você mesmo ergueu entre sua alma e o amor divino. A preparação através do exame de consciência limpa a casa. O jejum interior cria o silêncio necessário. O desejo ardente abre as portas. Isto é uma visão. Uma revelação concedida diretamente do céu à alma de Santa Faustina, registrada com precisão no parágrafo 1805 de seu diário. O que você vai ouvir não é uma parábola, não é uma metáfora distante. É o que acontece no mundo invisível cada vez que você se aproxima da mesa eucarística. Feche os olhos por um instante e entre nesta cena. É logo após a comunhão. Faustina está ajoelhada, ainda sentindo o gosto da hóstia em sua boca, quando de repente o véu entre o visível e o invisível se rasga diante dela. Jesus aparece. Mas não é o Jesus glorioso e radiante que ela esperava vereador. Não. O rosto dele está coberto por uma tristeza tão profunda, tão devastadora, que ela sente como se seu próprio coração fosse se partir ao contemplá-lo. É uma dor que não vem da cruz, mas de algo ainda mais dilacerante. A dor da rejeição voluntária. A dor do amor oferecido e desprezado. Nas mãos de Jesus, Faustina vê um cálice. Não é um cálice comum,
é um recipiente transbordante de luz viva, pulsante, quase impossível de descrever com palavras humanas. Aquela luz é a graça eucarística. É tudo o que Deus tem para dar. É a cura de todas as feridas, a resposta para todos os vazios, a força para vencer todo o pecado, a consolação para toda a solidão. É o próprio céu condensado em forma de dom, pronto para ser derramado sobre cada alma que se aproxima da comunhão. O silêncio pós-comunhão permite o encontro, e a lembrança ao longo do dia prolonga a união. Juntos, estes passos formam o caminho da transformação eucarística que milhares de almas já percorreram e testemunharam. Mas agora preciso te alertar com a mesma clareza e urgência com que Jesus alertou Santa Faustina. Porque de nada adianta conhecer o caminho se você continuar cometendo os erros que transformam a Eucaristia em ritual vazio. Existem armadilhas sutis, aparentemente inofensivas, que anulam completamente a graça da comunhão e mantêm sua alma na frieza que tanto te atormenta. São erros que você comete sem perceber, mas que Jesus vê com tristeza profunda. E Ele quer que você os reconheça agora neste momento antes de comungar novamente. O primeiro erro devastador é comungar sem preparação, tratando a Eucaristia como um compromisso automático da rotina dominical. Você acorda no domingo, se veste às pressas, dirige até a igreja pensando nos problemas da semana, nos compromissos do dia, na comida que vai preparar depois da missa. Entra no templo, e sua mente continua vagando entre preocupações mundanas. Não examinou sua consciência, não pediu perdão pelos pecados que cometeu. Não silenciou o coração. E quando chega o momento da comunhão, você se levanta por hábito, caminha até o altar, e recebe Jesus com a mesma distração com que pega um copo de água. Este erro transforma o maior milagre disponível na terra em gesto mecânico sem vida. Jesus disse a Faustina que prefere uma alma que se prepara com amor e comunga uma vez por mês do que aquela que comunga todo domingo sem nunca preparar a morada do coração. Mas então Faustina vê algo que a faz tremer de horror. Uma fila de almas se aproxima. Elas vêm à comunhão, estendem as mãos, recebem a hóstia. Mas suas mãos, embora abertas para receber o pão, estão fechadas em punhos apertados no plano espiritual. Seus corações estão cobertos por véus escuros, densos, tecidos de apego, distração, pressa e indiferença. Jesus se inclina sobre cada uma dessas almas. Ele tenta derramar o conteúdo do cálice. Ele quer inundar aqueles corações com a torrente de graça que trouxe do céu. Mas a graça escorre. Escorre pelas bordas daqueles corações fechados, cai no chão. Desperdiçada. Perdida. Como água jogada sobre pedra impermeável. As almas saem da igreja. Elas cumpriram o ritual. Comungaram. Mas estão vazias. Completamente vazias. E nem sequer percebem. Não fazem ideia do tesouro que acabaram de rejeitar. Não têm consciência de que o próprio Deus estava ali, de pé diante delas, segurando a plenitude da graça, implorando silenciosamente para que abrissem o coração, mas encontrando apenas portas trancadas, apenas distração, apenas mornidão. E então vem a voz de Cristo ecoa no coração de Faustina com uma dor tão insuportável que ela deseja ter morrido antes de ouvi-la. Jesus diz, e cada palavra é uma lança atravessando seu próprio coração. Elas vêm a mim, mas não me recebem. Aproximam os lábios, mas seus corações estão distantes, ocupados com 1000 ninharias que consideram mais importantes que meu amor. Pare por um momento. Respire. Deixe esta visão penetrar em você. Porque esta não é apenas a experiência de Faustina. A preparação não é opcional, é a porta de entrada para a presença viva dele. O segundo erro mortal é permanecer em pecado mortal ou venial não confessado, e ainda assim se aproximar da comunhão. Você sabe que ofendeu a Deus. Sabe que guardou rancor, que mentiu, que se entregou à impureza, que julgou com crueldade, que foi egoísta e indiferente ao sofrimento alheio. Mas pensa que pode esconder isso de Jesus, que pode recebê-lo no domingo, e deixar a confissão para depois, quando tiver tempo, quando sentir vontade. Este é o engano mais perigoso.
Santa Faustina viu em visão as almas que comungam em estado de pecado grave, e o que ela testemunhou a fez tremer de horror. Jesus entrava nessas almas e encontrava um abismo de trevas. Ao invés de união havia profanação. Ao invés de graça, havia acúmulo de condenação. Cada comunhão indigna não aproxima você de Deus, mas cava mais fundo o fosso que separa sua alma dele. Se há pecado consciente em seu coração, não se aproxime da Eucaristia. Corra primeiro ao confessionário. Limpe a casa antes de receber o Rei. O terceiro erro que destrói a comunhão é a pressa após receber Jesus. Você comunga, volta ao banco, faz uma rápida genuflexão e imediatamente sua mente já está na saída da igreja. Olha o relógio. Pensa no almoço. Observa as pessoas ao redor. Pega o celular assim que termina a missa. Você acabou de receber o Deus vivo, o Criador do Universo desceu do céu e está fisicamente presente dentro de você, e você trata esse momento como se fosse o fim de uma obrigação cumprida. Esta é a radiografia espiritual do que acontece em milhares de missas, todos os dias, em todo o mundo. E pode ser a radiografia do que acontece com você. Jesus está diante de você na comunhão, segurando o cálice transbordante de graça, mas encontra um coração distraído, pensando na lista de compras, na discussão de ontem, no celular que ficou no bolso. Ele quer derramar o céu inteiro dentro de você, mas você está ocupado demais, preso demais, fechado demais para receber. A frieza que você sente após comungar não é um acidente, não é falta de sensibilidade espiritual, é o sintoma exato, preciso, infalível, de que algo está bloqueando a graça. É o alarme da sua alma gritando que você está desperdiçando o maior presente disponível na Terra. Você está diante do Deus vivo, do Criador do Universo, do Salvador que morreu por você. E está saindo de mãos vazias porque suas mãos espirituais estão fechadas. Faustina registrou esta visão não para condenar, mas para alertar. Para acordar. Para que você pare de culpar Deus pela frieza. E comece a examinar as barreiras que você mesmo ergueu. Jesus não retém a graça. Ele nunca retém. O cálice está sempre cheio, sempre transbordante, sempre pronto para ser derramado. A questão não é se ele quer dar. A questão é se você está pronto para receber. Esta visão está registrada no Diário de Santa Faustina, parágrafo 1805, como testemunho eterno de uma verdade que a maioria dos católicos nunca ouviu. É uma advertência de misericórdia. Jesus permanece sacramentalmente em você por aproximadamente 15 minutos após a comunhão. São 15 minutos de ouro puro, onde ele está mais próximo de você do que em qualquer outro momento da sua vida. E você desperdiça esse tesouro com distrações banais. Santa Faustina escreveu que Jesus lhe disse com dor profunda: as almas me recebem e imediatamente me abandonam sozinho dentro delas, ocupadas com 1000 ninharias que consideram mais urgentes do que meu amor. Esses 15 minutos não são sugestão, são o coração da comunhão transformadora. Se você não permanece em silêncio adorador após comungar, você está jogando fora a graça que poderia santificá-lo. O quarto erro é comungar sem desejo ardente, apenas por obrigação ou aparência. Você vai à missa porque é domingo, porque as pessoas vão notar se você não for, porque é o que católicos fazem. Mas seu coração está frio. Não há fome de Deus. Não há sede de união. Você não deseja Jesus, você cumpre um protocolo religioso. E Jesus revelou a Faustina que ele não força sua presença em nenhuma alma. Ele respeita o livre-arbítrio até o fim. Se você não o deseja ardentemente, se não suplica por ele, se não abre as portas do coração com anseio genuíno, ele entra sacramentalmente, mas não opera a transformação mística. É como convidar alguém para sua casa e deixá-lo trancado na sala de entrada, sem nunca abrir a porta do seu quarto mais íntimo. O desejo é a chave que abre as comportas da graça, um grito de amor, um convite urgente para que você desperte antes que mais graças sejam desperdiçadas, antes que mais comunhões sejam vazias, antes que mais encontros com Cristo se tornem meros rituais sem vida. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e transformar cada comunhão em um verdadeiro encontro com o céu, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de intimidade eucarística.
Cada mensagem é uma chave que abre as comportas da graça que Jesus está desesperado para derramar sobre você. A frieza que você sente após comungar não é um acidente. Não é uma falha da sua sensibilidade. Não é sinal de que Deus está distante. É o reflexo direto da dor que você está causando ao coração de Jesus neste exato momento. Pense nisto com toda a seriedade que sua alma merece. Jesus desce do céu. O Deus que criou as galáxias, que sustenta cada átomo do universo com sua vontade, que morreu pregado numa cruz por amor a você, se faz pequeno, vulnerável, totalmente entregue. Ele entra em você como pão vivo, carregando consigo toda a graça que você precisa para se tornar santo. Ele vem com um desejo ardente de transformar sua vida, de curar suas feridas, de acender em você o fogo que consome os santos. E o que ele encontra? Encontra uma alma distraída, já pensando no almoço, na reunião de amanhã, na discussão que teve ontem. Encontra um coração ocupado com mil ninharias que você considera naquele momento mais importantes que o próprio Deus. Sem desejo, não há encontro verdadeiro. O quinto erro que precisa ser arrancado da sua vida espiritual é a falta de ação de graças. Você comunga, mas não agradece. Não conversa com Jesus, não lhe diz o quanto precisa dele. Não derrama seu coração em gratidão pelo milagre que acabou de acontecer. Simplesmente recebe e segue adiante como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Santa Faustina ensinou que a ação de graças após a comunhão é tão importante quanto a preparação antes dela. É nesse momento de intimidade que Jesus sussurra seus segredos, cura as feridas mais profundas, fortalece a vontade enfraquecida e acende o fogo do amor divino no coração. Sem ação de graças você fecha a torneira da graça antes que ela encha completamente sua alma. Estes 5 erros são as correntes invisíveis que prendem você na frieza eucarística. Cada um deles é uma barreira que você mesmo constrói entre sua alma e o amor que se entrega totalmente a você. Jesus não se nega a ninguém. Ele está sempre pronto, sempre ardente, sempre desejoso de se unir a você. Mas ele respeita a sua liberdade. Se você escolhe a distração, o pecado, a pressa, a indiferença e a ingratidão, ele não pode derramar o oceano de graças que preparou para você. A boa notícia é que agora você sabe. Agora você tem diante de si o caminho correto e os desvios que deve evitar. Cada comunhão a partir de hoje pode ser diferente. Pode ser o encontro transformador que sua alma tanto anseia. Encontra uma mente que vagueia por preocupações mundanas enquanto ele, o Rei do Universo, está presente dentro de você, esperando, chamando, desejando comunhão. Santa Faustina registrou as palavras que Jesus lhe disse, e estas palavras deveriam fazer tremer cada alma que se aproxima da comunhão sem preparação. Escute com atenção. Jesus disse a ela: meu coração se entristece mais com a indiferença das almas que me recebem do que com a blasfêmia dos que me negam, porque estas me recebem apenas por hábito, sem amor, sem desejo, sem preparação. Deixe isto penetrar fundo. Jesus sofre mais com a sua indiferença do que com a blasfêmia dos ateus, porque o ateu ao menos é honesto em sua rejeição. Mas você, que se aproxima da mesa eucarística, que abre a boca para recebê-lo, você o recebe com um coração fechado, com as mãos apertadas, com a alma impermeável à graça que ele quer derramar. Cada comunhão fria é uma tragédia cósmica. É o momento em que o céu inteiro se inclina sobre você, em que todas as hostes angélicas se prostram em adoração, diante do milagre que está acontecendo. E você permanece de pé, apático, contando os minutos para sair da igreja. Jesus se entrega totalmente. Você o recebe parcialmente. Ele vem como um oceano de misericórdia. Você oferece apenas um copo rachado. E ainda assim distraído. O conflito não está em Deus. Nunca esteve. Jesus nunca retém sua graça. O cálice que ele segura está sempre transbordante, sempre pronto para ser derramado. Mas isso depende de uma decisão que só você pode tomar. A decisão de abandonar esses erros. A decisão de preparar seu coração. A decisão de tratar a Eucaristia como o que ela realmente é. O maior milagre de amor já concedido à humanidade. Se você se decide hoje, neste momento, a abandonar pelo menos um destes erros que reconheceu em sua vida,
Deixe um amém nos comentários como sinal sagrado do seu compromisso diante de Jesus. Este amém não é apenas uma palavra, é um pacto entre sua alma e o coração eucarístico de Cristo. É o primeiro passo para sair da frieza e entrar no fogo do amor divino. Chegou o momento mais importante desta jornada. Tudo o que você ouviu até agora, cada revelação, cada advertência, cada passo do caminho transformador que Santa Faustina recebeu de Jesus, tudo converge para este instante sagrado. Porque conhecer a verdade não basta. Compreender os erros não é suficiente. A transformação real só acontece quando você abre o coração e consagra sua vida eucarística ao Senhor através de uma oração que sela um pacto eterno entre sua alma e o coração de Cristo. Jesus disse a Santa Faustina que ele espera por este momento. Ele espera que você pare, que silencie tudo ao seu redor, que feche os olhos se for possível, e que fale com ele de alma para alma. Não como quem recita palavras vazias, mas como quem finalmente compreendeu o tesouro que estava sendo desperdiçado, e agora deseja, com todas as forças, recebê-lo plenamente na Eucaristia. O problema está nas suas mãos fechadas. Está no seu coração coberto por véus de apego, de pecado não confessado, de preguiça espiritual, de orgulho disfarçado de normalidade. Você carrega pecados que não confessou porque considera que não são graves o suficiente. Você nutre rancores, guarda mágoas, alimenta julgamentos, vive em pequenas desobediências que se tornaram tão habituais que já nem as percebe como ofensas. E então vai comungar, como se nada disso importasse, como se Jesus não visse, como se a Eucaristia fosse um ritual mágico que funciona automaticamente, independente do estado da sua alma. Mas a Eucaristia não é magia, é encontro, é união, é casamento místico entre sua alma e Deus. E você não pode se casar com o coração dividido, com a casa suja, com a vontade ainda amarrada aos ídolos que você não quer abandonar. Jesus revelou a Santa Faustina algo que deveria nos fazer chorar de arrependimento. Ele disse que muitas almas vêm a ele na comunhão, mas não o recebem de verdade. Aproximam os lábios, mas seus corações estão distantes, ocupados com ninharias que consideram mais importantes que seu amor. Ninharias. Esta é a palavra que Jesus usa para descrever tudo aquilo que você coloca entre você e ele. Suas preocupações que parecem tão urgentes. Seus planos que parecem tão importantes. Suas conversas que parecem tão necessárias. Aos olhos de Cristo, diante da grandeza do encontro eucarístico, tudo isso são ninharias. E você está trocando o infinito por migalhas. A frieza que você sente não é punição. Esta é a oração da comunhão transformadora, a consagração que Santa Faustina rezava antes de cada encontro eucarístico com Jesus. Reze comigo agora. Deixe que cada palavra penetre fundo em seu coração. Permita que o Espírito Santo grave em sua alma este compromisso sagrado. Jesus Eucarístico, Senhor presente no Santíssimo Sacramento. Eu me prostro diante de Ti com humildade e arrependimento. Reconheço que tantas vezes Te recebi com frieza. Que me aproximei de Ti por hábito, e não por amor. Que desperdicei oceanos de graça por falta de preparação. Perdoa-me, Senhor, por cada comunhão indiferente. Perdoa-me por cada vez que saí da missa sem Te agradecer. Perdoa-me por ter tratado o maior milagre do universo como rotina. Hoje, neste momento, eu decido mudar. Decido preparar minha alma como morada digna para Ti. Decido confessar meus pecados antes de Te receber. Decido silenciar meu coração e aquietar minha mente. Decido buscar-Te com desejo ardente, como a corça busca as águas. Jesus, eu não quero mais comungar por obrigação. Quero comungar por amor, por fome, por necessidade absoluta de Ti. Ensina-me a esperar por Ti, como o exilado espera pela pátria. Ensina-me a desejar-Te como o sedento deseja a fonte. Que cada comunhão seja um encontro transformador. Que cada hóstia consagrada seja o início de uma vida nova. Prometo dedicar os 15 minutos após Te receber apenas a Ti. Prometo examinar minha consciência nas horas que antecedem a missa. Prometo carregar a lembrança eucarística ao longo do dia. É consequência. É o resultado natural de um coração que não se preparou,
de uma alma que não se abriu, de uma vontade que não se rendeu. Você pede a Deus que se revele, mas mantém todas as portas trancadas. Você implora por consolação, mas recusa pagar o preço da purificação. E o preço não é impossível. Não é heroísmo extraordinário, é simplesmente honestidade. É confessar seus pecados. É silenciar as distrações. É preparar seu coração antes de se aproximar. É permanecer em adoração depois de comungar, em vez de sair correndo como se nada de importante tivesse acontecido. Cada comunhão fria é uma oportunidade desperdiçada de transformação radical. É o momento em que você poderia se tornar santo, mas escolhe permanecer medíocre. É um instante em que Deus oferece tudo, e você aceita quase nada. Jesus está dentro de você agora se você comungou recentemente. Ou estará na próxima vez que você se aproximar da mesa eucarística. E ele virá com o mesmo amor ardente, com a mesma vontade de se doar completamente. A pergunta que define sua eternidade é esta: você o receberá de verdade, ou apenas cumprirá mais um ritual vazio? O coração de Jesus sangra não pelos cravos da crucificação que já se consumaram, mas pela indiferença renovada a cada comunhão fria, a cada encontro desperdiçado, a cada graça rejeitada por almas que deveriam amá-lo acima de tudo. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, comente com a palavra reparação. Faça deste momento uma decisão de nunca mais recebê-lo com indiferença, de nunca mais desperdiçar o tesouro que ele coloca em suas mãos. Prometo nunca mais sair da igreja sem te agradecer de joelhos. Jesus Eucarístico, fazei de mim um tabernáculo vivo de vosso amor. Que minha alma arda em chamas quando te receber. Que meu coração bata em uníssono com o vosso. Que minha vida inteira seja uma ação de graças contínua. Derramai sobre mim o cálice transbordante de vossa graça. Removei de mim toda barreira, todo apego, toda distração. Abri minhas mãos fechadas para receber vossa plenitude. Rasgai os véus que cobrem meu coração, e impedi vossa entrada. Não permitas que eu desperdice nenhuma gota da graça eucarística. Que cada comunhão me transforme mais e mais à vossa imagem. Que eu saia da missa não como entrei, mas renovado, incendiado, santo. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu tenho fome de ti. Vinde, Senhor Jesus, e habitai em mim para sempre. Amém. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras bonitas. É um pacto de sangue espiritual entre você e o coração eucarístico de Cristo. Quando você reza esta consagração com sinceridade, algo muda no mundo invisível. As comportas do céu se abrem. Os anjos se posicionam ao seu redor. O Espírito Santo desce sobre sua alma como desceu sobre Maria no momento da Anunciação. E Jesus, o mesmo Jesus que apareceu a Santa Faustina segurando o cálice transbordante de graça, se aproxima de você com um sorriso de alegria indescritível, porque finalmente encontrou uma alma preparada, uma alma que o deseja, uma alma que não receberá por hábito, mas por amor ardente. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta, que a misericórdia quer jorrar como um rio transbordante. É no momento exato em que você reconhece sua pobreza espiritual, sua incapacidade de sentir, sua frieza depois de comungar, que Jesus se aproxima com um presente que ele guardou especialmente para você. Porque o Senhor não veio chamar os justos, mas os pecadores. Não veio curar os saudáveis, mas os doentes. E se você sente esse vazio, essa distância, essa ausência de calor espiritual após receber a Eucaristia, você não está condenado. Você está sendo convidado. Santa Faustina registrou em seu diário algo que deveria fazer o coração de todo católico saltar de esperança. Jesus não apenas mostrou a ela o problema da frieza eucarística. Ele revelou a solução. Ele entregou a ela, e através dela a você, o caminho preciso para transformar cada comunhão em um encontro de fogo, em uma união que queima as impurezas e acende a alma em chamas de amor divino. Este não é mais um peso sobre seus ombros já cansados. Não é mais uma lista de obrigações religiosas que você precisa cumprir para agradar a um Deus distante e exigente. É exatamente o oposto. É um presente de misericórdia. É o próprio Jesus estendendo sua mão para você e dizendo: eu quero que você me sinta. Eu quero que você experimente minha presença.
Eu quero que cada comunhão seja para você um pedaço do céu na terra. E para isso eu vou te mostrar o caminho. Santa Faustina escreveu em seu diário que depois de fazer esta consagração, suas comunhões se transformaram em experiências místicas tão profundas que ela precisava de horas para voltar à consciência normal. Ela via Jesus face a face. Ela sentia o coração dele batendo dentro do seu próprio peito. Ela era consumida por um fogo de amor tão intenso que seu corpo físico mal suportava a intensidade da presença divina. E Jesus lhe disse que esta mesma graça, esta mesma intimidade eucarística, está disponível para toda alma que se preparar, que se consagrar, que abandonar a mornidão e decidir recebê-lo com tudo o que é. Você acabou de ouvir a oração. Você acabou de ser convidado ao pacto mais sagrado que existe na Terra. A pergunta agora é uma só. Você aceita? Você se compromete? Você decide, a partir deste momento, transformar sua vida eucarística e nunca mais comungar com frieza? Se esta oração expressa o desejo verdadeiro do seu coração, se você quer selar este compromisso não apenas diante de Deus, mas também diante desta comunidade de almas que buscam a santidade, escreva nos comentários agora mesmo a frase que mais tocou sua alma desta consagração. Escreva: Jesus Eucarístico, fazei de mim um tabernáculo vivo de vosso amor. Ou escreva: que cada comunhão me transforme mais e mais à vossa imagem. Escolha a frase que resume o grito da sua alma e deixe-a gravada nos comentários. Que estas palavras fiquem registradas como testemunho eterno do dia em que você decidiu mudar. Do dia em que você disse sim ao convite de Jesus para uma vida eucarística transformadora. Vou te ensinar como abrir as comportas da sua alma, para que minha graça não escorra mais para o chão desperdiçada, mas inunde cada canto do seu ser. A virada começa aqui, agora. Neste exato momento em que você ouve estas palavras. Porque a verdade libertadora que Santa Faustina recebeu é esta: a frieza não é uma sentença definitiva. É um sintoma curável. Você não precisa passar o resto da vida comungando no vazio, saindo da igreja com aquela sensação amarga de que nada aconteceu, de que Jesus passou por você como um estranho na multidão. Existe uma saída. Existe um método, existe um caminho que Jesus mesmo traçou para você. E esse caminho não exige que você seja perfeito. Não exige que você tenha anos de vida contemplativa, que seja um místico avançado, que tenha visões ou êxtases espirituais. O que Jesus pede é algo muito mais simples, e ao mesmo tempo muito mais profundo. Ele pede que você se prepare. Que você remova conscientemente as barreiras que impedem a união. Que você abra suas mãos fechadas e deixe que Ele derrame o cálice da graça eucarística sobre você. Santa Faustina viu que existem 3 estados da alma diante da Eucaristia. O primeiro é o estado das almas mornas, que comungam por hábito, sem amor, sem desejo, sem preparação. Estas saem vazias porque chegaram vazias. O segundo é o estado das almas fervorosas, que comungam com devoção sincera, mas ainda carregam apegos sutis, distrações involuntárias, pequenos obstáculos que diminuem a torrente da graça. Este não é apenas um comentário. É a assinatura do seu pacto com o coração de Cristo. É o momento em que você passa de espectador a protagonista desta jornada de santidade. Você acabou de fazer a consagração mais importante da sua vida espiritual. Você acabou de prometer a Jesus que nunca mais o receberá com frieza, que nunca mais desperdiçará a graça eucarística por distração ou falta de preparação. Este não foi apenas um momento bonito, foi uma declaração de guerra contra a mediocridade espiritual que mantém milhões de almas presas na mornidão. Agora chegou a hora de transformar essa consagração em ação concreta. Agora chegou o momento de você se tornar um instrumento vivo da misericórdia divina. Recapitule comigo os pontos essenciais desta jornada. Você descobriu que a frieza após a comunhão não é um sinal de fraqueza, mas um alerta divino sobre barreiras invisíveis que bloqueiam a união com Cristo. Você conheceu a visão devastadora de Santa Faustina, onde Jesus segurava o cálice transbordante de graça que a maioria das almas desperdiçava por terem as mãos fechadas e os corações distraídos. Você compreendeu que cada comunhão fria causa dor profunda ao coração de Jesus, que se entrega totalmente e encontra apenas indiferença. Você recebeu o método da comunhão transformadora, os 5 passos práticos que abrem as comportas do céu. Exame de consciência e confissão.
Jejum interior, 1 hora antes. Oração de desejo ardente na consagração. Silêncio absoluto nos 15 minutos após comungar e lembrança eucarística ao longo do dia. Estas recebem muito, mas não tudo. E o terceiro é o estado das almas preparadas, purificadas, ardentes de desejo. Estas comungam e se transformam. Estas recebem Jesus plenamente, e saem da igreja transfiguradas, porque permitiram que ele entrasse sem reservas, sem barreiras, sem portas fechadas. A boa notícia, a notícia que deveria fazer você respirar aliviado agora mesmo, é que você pode passar do primeiro estado para o terceiro. Você pode sair da mornidão e entrar no fogo. Você pode transformar suas comunhões frias em encontros ardentes com o Deus vivo. E isso não depende dos seus sentimentos, da sua história passada, dos seus fracassos espirituais. Depende apenas de uma decisão, a decisão de se preparar. Jesus revelou a Santa Faustina que a preparação para a comunhão não é um ritual externo e vazio. É um ato de amor. É você dizendo a Ele: Senhor, eu reconheço que Tu vens a mim como o Rei do Universo, como Deus que morreu na cruz por mim como um amor em pessoa, e eu não quero Te receber com indiferença. Eu quero preparar minha alma como uma noiva prepara a câmara nupcial. Eu quero remover tudo que Te ofende, tudo que Te entristece, tudo que impede nossa união. E quando você faz isso, quando você se dispõe a remover as barreiras, algo extraordinário acontece. A graça que antes escorria para o chão desperdiçada começa a inundar sua alma. A presença que antes você não sentia começa a se manifestar com clareza crescente. Você foi alertado sobre os 3 erros mortais que destroem a vida eucarística: comungar em pecado mortal, a pressa que profana o sagrado, e a rotina que transforma o milagre em hábito vazio. E finalmente, você consagrou sua vida eucarística ao Senhor através da oração de Santa Faustina, prometendo nunca mais desperdiçar a presença real de Cristo. Mas tudo isso só terá valor eterno se você agir. Tudo isso só transformará sua alma se você aceitar a missão que Jesus está confiando a você neste exato momento. Aqui está o seu desafio de transformação. Nos próximos 7 dias, antes de cada missa, você vai dedicar pelo menos 15 minutos de preparação silenciosa, examinando sua consciência, pedindo perdão por toda a frieza passada e acendendo em seu coração o desejo ardente de receber Jesus como se fosse a última vez. Durante a consagração, você vai fixar seus olhos na hóstia elevada e sussurrar no silêncio do coração: Jesus, vem incendiar minha alma. Após comungar, você não vai sair correndo da igreja. Você vai permanecer de joelhos, em silêncio absoluto, conversando intimamente com aquele que acabou de entrar em você, agradecendo, adorando, pedindo e ouvindo sua voz no santuário do seu coração. E ao longo do dia, você vai carregar uma frase da missa, uma imagem da consagração, mantendo viva a consciência de que você foi tabernáculo vivo de Deus. Este desafio não é opcional para quem deseja a santidade. Este desafio é o caminho estreito que separa as almas mornas das almas incendiadas pelo amor divino. A frieza que antes te atormentava começa a derreter diante do calor do amor eucarístico. Porque Jesus nunca se negou a ninguém que o buscou com sinceridade. Ele nunca fechou a porta para uma alma que bateu com desejo verdadeiro. A virada que você precisa não virá de fora. Não virá de mais devoções acumuladas, de mais novenas rezadas mecanicamente, de mais obrigações religiosas cumpridas sem coração. A virada virá de dentro. Virá da sua decisão de parar de comungar no piloto automático e começar a comungar com a alma desperta, atenta, preparada, ardente de desejo. Virá da sua escolha de tratar cada Eucaristia não como um ritual de domingo, mas como o encontro mais importante da sua semana, do seu dia, da sua vida. Santa Faustina escreveu que Jesus lhe disse: se as almas soubessem o que perdem por sua indiferença, chorariam lágrimas de sangue. Mas ele também disse: se elas soubessem o que ganham quando se preparam com amor, correriam para a comunhão como quem corre para abraçar o tesouro mais precioso do universo. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir. O tesouro está diante de você. A porta está aberta. A graça está disponível.
Tudo o que falta é você estender a mão e receber. A esperança que você busca não está em um futuro distante, em um momento em que você finalmente se sentirá digno, em um dia em que sua vida espiritual estará perfeita. A esperança está aqui. Agora. Na próxima vez que você se aproximar da mesa eucarística. E você não vai caminhar sozinho nesta jornada. Este canal existe exatamente para isso. Para ser seu companheiro nesta missão de transformação eucarística e vida mística profunda. Cada vídeo que publicamos é uma revelação extraída do Diário de Santa Faustina. Cada mensagem é um passo a mais no caminho da união íntima com Jesus. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho de notificações, porque sua alma não pode perder nenhuma dessas verdades que têm o poder de mudar destinos eternos. Você tem uma escolha diante de si neste momento. Você pode fechar este vídeo e voltar para a vida de sempre, comungando por hábito, sentindo o vazio de sempre, desperdiçando a graça de sempre. Ou você pode aceitar esta missão heróica de se tornar uma alma eucarística de verdade, um tabernáculo vivo que arde de amor por Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Lembre-se sempre desta verdade que Santa Faustina gravou em fogo no seu diário. Sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para experimentar a presença real e transformadora de Cristo na Eucaristia. Você foi chamado para ser luz que incendeia outras almas. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida eucarística e ser instrumento de fogo para os outros, inscreva-se agora, ative as notificações e comprometa-se nos comentários escrevendo: aceito a missão eucarística. Nossa jornada está apenas começando, e o céu inteiro está esperando para se derramar sobre você. Porque Jesus não espera sua perfeição, Ele espera sua disposição, Ele espera que você diga: Senhor, eu quero te receber de verdade, ensina-me o caminho. E Ele vai ensinar, através das palavras de Santa Faustina, através dos passos que Ele mesmo revelou, através da misericórdia que nunca se cansa de se derramar sobre os que a buscam. A virada começa agora, a transformação está ao seu alcance. A comunhão viva, ardente e transformadora que você deseja não é um privilégio de poucos santos distantes. É o seu direito como filho amado de Deus. É a vontade explícita de Jesus para você. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual. Alguém que comunga fielmente, mas carrega no peito a dor silenciosa de não sentir nada. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um instrumento de esperança. Seja a voz que diz a ela: existe um caminho. Jesus não te abandonou. Jesus ensinou a Santa Faustina o caminho da comunhão viva, através de passos práticos e transformadores que qualquer alma pode seguir. Não são fórmulas mágicas, mas atos de amor que preparam o coração para receber plenamente o Rei do Universo. Cada passo remove uma barreira, cada gesto abre uma porta, cada decisão transforma um ritual vazio em encontro ardente com o divino. O primeiro passo é o exame de consciência nas 24 horas que antecedem a comunhão. Antes de receber Jesus, você precisa olhar para dentro da sua alma com honestidade radical.